E aí, galerinha, bora para nossa aula de química. A aula de hoje, conceitos fundamentais. Vou trabalhar algumas propriedades dos elementos químicos. Tá, pessoal? Só relembrando aqui, ó. Pelo modelo atômico moderno, a gente tem três tipos de partículas que formam o átomo, que a gente chama de partículas subatômicas. Então, aqui do ladinho está representado como a gente viu o átomo. A gente vê os elétrons girando em camadas nessa região que a gente chama de eletrosfera. E aqui no centro a gente tem os nêutrons, as bolinhas representadas aqui em verde-limão, e esse azul bem escuro aqui, os prótons, tá? Pessoal, e aqui estão os nomes das partículas, aonde eles se encontram e a massa e a carga. Vamos entender o que é isso, pessoal. O próton, a bolinha aqui no centro, ele tem massa 1 e a carga elétrica é mais 1, ele tem carga positiva, tá? O nêutron, que também está no núcleo, tem massa igual a 1, só que, ó, nêutron, lembra nêutron, né? Então a carga elétrica dele é igual a 0. Já os elétrons aqui na eletrosfera, eles têm a massa 1 sobre 1836 vezes. O que significa isso? Que ele é 1836 vezes menor que o próton e o nêutron. Ou seja, ele é muito, mas muito pequenininho. Tanto que a gente desconsidera ele. A gente fala que a massa dele é desprezível. Beleza? Então, próton massa 1, nêutron massa 1 e elétron a massa é desprezível. Já a carga elétrica do elétron é menos 1, tá? Então, olha, a massa do elétron é desprezível, a carga não, menos 1. O que mantém o átomo estável é o núcleo positivo e os elétrons girando ao redor. Núcleo positivo formado pela carga positiva dos prótons e os elétrons ao redor girando com carga negativa. É assim que um átomo existe. Existem outras partículas aqui que elas, na verdade, formam os prótons e os nêutrons. Mas não vai estudar nesse momento, porque não nos interessa. Tá? Se interessa isso aqui, tá? Essas três partículas fundamentais que eu vou pedir para vocês guardarem. Principalmente a carga delas, tá? E agora vamos para algumas definições, pessoal. Número atômico Z. Pessoal, cada um de vocês tem um número de identidade. O número de identidade é um documento que indica para o governo, né, para o Brasil, quem é você. Quem indica o que é um elemento químico é o número atômico. O número atômico é a identidade de um átomo. E ele que vai determinar as propriedades do elemento químico. Tá? Por exemplo, é o número atômico do ferro que dá as propriedades do ferro. Ferro da cadeira. É o número atômico do carbono que dá propriedades para o átomo de carbono, aquele que forma o grafite. Tá? E é nós também, certo? Então, olha, o número atômico Z, que tem símbolo, é a identidade do átomo, além de determinar suas propriedades químicas, tá bom? Não existem átomos iguais com números atômicos diferentes, assim como não existem átomos diferentes com números atômicos iguais. Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico que vão ter propriedades químicas iguais. Tá? O número atômico corresponde à quantidade de prótons que tem no núcleo de um átomo. Tá? Vai ser um número atômico. Trata-se do número determinado experimentalmente. E esses números que a gente vai ver, todos eles são números inteiros que foram determinados lá no laboratório. Em um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, como a gente vai ver, o número que tem no atômico, que tem no núcleo, o número de cargas positivas no núcleo, é igual ao número de cargas negativas girando ao redor dele. No nosso desenho aqui, ó, temos quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no núcleo, nós temos que ter também 6 prótons. A gente só está vendo 3. Os demais estão não estão aparecendo no desenho. Exemplo aqui, ó, pessoal. O átomo de lítio tem número atômico igual a 3. Então, o Z é igual a 3. Logo, ele tem 3 prótons no núcleo dele. Então, olha, no núcleo dele, os nêutrons são então azul aqui, os prótons em amarelinho, 3 prótons. Tá? Esse é o número atômico. Essa é a identidade do átomo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Bora para frente. Número de massa é um número que indica a soma de prótons e de nêutrons que existem no núcleo de um átomo. Pessoal, o número de massa, ele dá uma indicativa da massa do átomo, certo?
Por quê? A massa do elétron é desprezível. Então, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. O número de massa é representado por essa letra A, certo? Então, o número de massa é igual ao número atômico, o número de prótons, mais o número de nêutrons, tá? Beleza? Na prática, pessoal, o número não diferencia átomos do mesmo elemento químico, tá? Então, existem átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, carbono, oxigênio, ou oxigênio, do mesmo elemento químico, só que o número de massa é diferente. Mas a gente vai ver lá para frente, tá? Exemplo, número de massa. Um átomo de ferro tem número atômico 26 e número de nêutrons igual a 30. Logo, esse átomo tem, olha, número de massa igual ao número atômico mais número de nêutrons. Qual que é o número atômico dele? 26. Qual que é o número de nêutrons? 30. 26 mais 30 igual a 56. Tá? O que significa isso? Que no seu núcleo há 56 partículas no núcleo do átomo. 26 são prótons e 30 são nêutrons. Tá bom? Ele vai dar um indicativo da massa do cada átomo. Tá? Cada elemento químico, pessoal, a identidade é o número atômico, mas geralmente o número de massa também é diferente. Por exemplo, do oxigênio é 16, do carbono é 12. Veja, dois elementos químicos, a massa é diferente. Elemento químico, pessoal, é o conjunto de átomos quimicamente iguais, ou seja, é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, Z, certo? Existe atualmente, pessoal, aqui está errado, tá? Vamos lá falar a verdade, existem 118 elementos químicos. Cada um tem um nome e abreviação, que é chamado de símbolo químico universal, tá? Então, portanto, existem 114 nomes e 114 elementos químicos. Na prática, existem mais recentemente, eu só reproduzi aqui o livro de vocês, mas tem 4 elementos químicos novos do ano passado que a gente trabalha. Mas assim, pessoal, alguns desses elementos eles são artificiais, são feitos em laboratório, e a gente nem trabalha eles, tá? Então, olha, existem um monte de elementos químicos, cada um deles tem um nome e um símbolo. O símbolo é uma maneira mais curtinha de a gente dizer o nome do elemento, porque lá para frente a gente vai ver que era mais útil. Por exemplo, o símbolo do hidrogênio é H. O hélio é HE. Por que HE? A ideia primeiro era utilizar só uma letra maiúscula. Pronto, a primeira letra do elemento maiúscula, como hidrogênio H, carbono C, nitrogênio N, oxigênio O. Só que ele começou a repetir. Por exemplo, depois veio o hélio. O hélio também começa com H. Daí eles colocaram a segunda letra minúscula. Com C de carbono, tem cálcio, cádmio, cobalto, cromo e mais um monte deles. E aí, o único que começa com C é o carbono, que a letra e o símbolo é C. Os demais é C e a outra é minúscula, tá bom? Nitrogênio tem o nobélio, NB, tá? E outros, tá bom, pessoal? Então, olha, quando for o elemento químico é uma letra ou duas, mas sempre primeira maiúscula e se tiver a segunda é minúscula, como é nesses dois casos ali. Geralmente, pessoal, olhou o nome, olhou o símbolo, você já tem ideia do nome, mas com o tempo a gente vai pegando. Mas tem alguns elementos que não, tá? Pessoal, alguns elementos, o símbolo vem no nome latim. Por exemplo, o fósforo, o símbolo é P. Por quê? Porque o nome latim é fósforos. A prata é Ag, porque o nome latim é argento. Tá? Ouro é Au, porque o nome latim é aurum. O cobre é Cu, porque o nome latim é cuprum. E o chumbo é Pb, porque o nome latim é pumbo. Deixa eu falar uma coisa, falar bem a verdade para vocês, pessoal. Quem introduziu essa nomenclatura foi um químico chamado Berzelius. Por que o Berzelius introduziu um nome em latim? Porque tinha cientistas que eram ingleses, franceses, russos, alemães, italianos, espanhóis. Cada um deles usava um nome diferente e um símbolo diferente para os elementos químicos. Como que a gente pode deixar isso tudo igual para não dar confusão? Vamos lá, vamos dar um nome padrão. Mas se eu colocar em inglês, os outros vão ficar bravos. Se eu colocar em alemão, os outros vão ficar bravos. Então o que o Berzelius falou? Para não dar confusão, vamos colocar na língua da ciência,
que é o latim. Mas, professor, por que você falou que a maioria, o nome é parecido com o símbolo? Porque o português é uma língua de origem latina. Português, francês, espanhol, tá? São línguas de origem latina. Então, o nome em latim para a maioria dos elementos é parecido com o nome em português. Na prática, o nome do elemento químico é hidrogenum, só que em português é hidrogênio. Lítio é litium, em português lítio. O nome é muito parecido. Alguns deles fogem à regra, tá? Por isso que a gente coloca aqui. Quero que vocês guardem isso com o tempo. A gente vai pegando, vai ter a tabela periódica para a gente utilizar. Eu quero que vocês guardem. Cada elemento químico tem um símbolo que é uma letra maiúscula e talvez uma letra minúscula também, tá bom? Pessoal, aqui ó, como que é a notação geral para um elemento químico? Olha, o número de cima é o número de massa e o número de baixo é o número atômico, tá? Se tiver carga elétrica positiva ou negativa, está aqui do ladinho, tá bom? Pessoal, algumas nomenclaturas antigas eles colocam o número de massa aqui do lado direito, mas não é comum. O que a gente vai usar é essa aqui, ó. Em cima, o número de massa, embaixo, o número atômico, tá? E aqui o X é o símbolo do elemento químico. Por exemplo, tá? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar exemplos, tá? Segundo a nomenclatura. Pessoal, cátion é um átomo que perdeu elétrons, então ele vai estar uma carga positiva. Do lado direito aqui superior vai estar um maisinho, ou 2 mais. Se tiver só um maisinho, perdeu um elétron. Se tiver 2 mais, perdeu 2 elétrons. Se tiver 3 mais, pouco comum, perdeu 3 elétrons. Ânion é um átomo que ganhou elétrons. Tá? Então a carga dele vai ser negativa, tá bom? Exemplo aqui, ó, pessoal. Notação, olha. Esse átomo aqui, ó, O816. Qual que é o número atômico dele? É 8, porque é o número que está aqui embaixo. Sempre o número atômico vai estar embaixo. O número de cima é o número de massa. Beleza? E o número de nêutrons? Hein? É só eu fazer o número de... Pessoal, só um minutinho aqui, ó. É o número de elétrons é igual ao número atômico. Como eu não tenho nenhuma carga aqui, o número de elétrons é igual ao número aqui de baixo. Então, eu tenho 8 elétrons também. E o número de massa? O número de massa é 16. E o número de nêutrons é só eu fazer número de massa menos o número atômico. Ou, em outras palavras, o número de cima menos o número de baixo dá o número de nêutrons. 16 menos 8, 8. Beleza? Então, ele tem 8, que é o número atômico, 16 número de massa, 8 é o número de elétrons e 8 também é o número de nêutrons. Nem sempre é igual, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos esse elemento aqui. O que tem de diferente aqui? Tem um 2 mais. O que significa esse 2 mais? Que é um átomo que perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o número atômico desse átomo? 26 é o número de baixo. Qual que é o número de massa? O número de cima, 56. Quantos elétrons? Como é que eu faço? 26 menos 2. Ele tinha 26, perdeu 2. Vai ficar com 24. Beleza? Por que a carga positiva? Porque ele tem mais partículas no núcleo com carga positiva do que elétrons. E o número de nêutrons é sempre o de cima menos o de baixo. 56 menos 26, 30. O número de massa menos o número de atômico. Beleza? Último exemplo. E esse cara aqui, pessoal? 3 cargas negativas. O que significa? Ele ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou elétrons, né, pessoal? Então, vamos lá. Qual que é o número atômico? O número de baixo. 15. Número de massa, número de cima, 31. E agora? Próximo. Número de elétrons. Eu vou fazer 15 mais 3, porque ele ganhou. Então, 15 mais 3. Desculpa, 31 mais 3. Tá errado aqui, pessoal. É 15 mais 3, que vai dar 18. Número de nêutrons, 31 menos 15, que é igual a
16, tá? Aqui eu vou consertar, pessoal. Bora lá. Então, pessoal, essas aqui são as partículas fundamentais e a gente vai treinar isso na próxima aula. Fazer exercício sobre isso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato.